nos dá a alegria de termos comunhão com um Deus tão majestoso e bondoso como esse Deus que nós servimos. De fato, a nossa vida não tem nenhum significado longe dele, nenhum. Nós não encontramos nenhum propósito a não ser, de fato, viver perto de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Nós estamos num processo de eleições em nossa igreja para presbíteros e diáconos. E hoje hoje pela manhã eu estive pregando sobre o assunto e hoje à noite também. No capítulo 20, versículo 17 a 35, é um longo discurso feito pelo apóstolo Paulo. Nós vamos meditar nesse discurso que o apóstolo Paulo fez aos presbíteros da igreja de Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atos 20, 17. 18 agora. E quando se encontraram com ele, disse-lhes Paulo: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, nós nos colocamos mais uma vez nas tuas santas mãos, rogando a graça, a misericórdia e o poder do Espírito para que a tua palavra, que é viva e poderosa, alcance os nossos corações. Obrigado porque a tua palavra é sempre sábia e sempre nos dirige em tudo. Fala aos nossos corações nessa noite. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos mais emocionantes sermões que eu li na minha vida
Foi um sermão de despedida de um pastor. Ele estava, pela idade, se despedindo da sua igreja. O nome dele é George Swinock. E ele pregou exatamente em Atos, capítulo 20, versículo 32, baseado nesse texto que nós lemos. E é uma frase do sermão dele que eu gostaria de citar para os irmãos. Ele diz o seguinte: há duas coisas que eu sempre julguei principalmente requerida na vida de um pastor, de um líder, quando ele relaciona-se com seu povo: trabalho e amor. O primeiro é obra da mente, o trabalho. O amor, do coração. Trabalho fiel exala amor, e o sincero amor adoçará o trabalho. Trabalho sem amor é inaceitável para Deus. Amor sem trabalho é inútil. Uma bela descrição de amor e trabalho. E quando nós começamos a pensar no ministério, na vida do apóstolo Paulo, eu creio que a vida e o ministério do apóstolo Paulo foram caracterizados exatamente por essas duas palavras: trabalho e amor. Trabalho e amor. Esses dois elementos produziram um ministério que nós podemos usar a palavra multiforme, de multiforme atuação. Paulo foi apóstolo, pregador, missionário, plantador de igreja, supervisor de igreja plantada, pastor de igreja local, apenas para citar alguns exemplos. Um homem que trabalhou de forma incansável. Ele havia passado 3 anos na cidade de Éfeso, e ele tinha desenvolvido ali um profícuo ministério. E nesse texto que nós lemos, nós vemos então o apóstolo Paulo, ele está na cidade de Mileto, então ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, da igreja de Éfeso. Nós temos muitas informações da igreja de Éfeso no Novo Testamento, porque nós temos a carta aos Efésios, e nós temos também a primeira carta de Paulo a Timóteo, que escreveu enquanto ele estava ali na cidade de Éfeso. Nós temos muitas informações. E há também em Apocalipse uma carta à igreja dos Efésios. Era uma igreja fiel ao Senhor, mas uma igreja que, mesmo durante a época do apóstolo Paulo, enfrentou a luta com o falso cristianismo, com as heresias, com os falsos crentes. E o apóstolo Paulo, então, agora chama aqueles presbíteros e faz esse longo discurso. É um longo discurso feito pelo apóstolo Paulo. Um discurso dirigido aos presbíteros da igreja. Um apóstolo se dirigindo aos presbíteros da igreja, aos líderes cristãos daquela igreja. E é por isso que esse discurso é muito importante, porque nós que estamos nesse processo de escolher líderes para a nossa igreja, e nós que já somos líderes, nós temos que olhar para esse texto para, de alguma forma, ver se nós estamos, de fato, vivendo esse padrão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. É um discurso longo, onde o apóstolo Paulo vai mostrar a sua multiforme atuação, marcadas exatamente por amor e trabalho. Se nós tivéssemos que resumir o coração, o tema do que é o coração desse longo discurso de Paulo, o coração pastoral de Paulo aqui, ele é apresentado através dessa defesa e exemplo de Paulo como um pastor fiel durante todo o trabalho da sua vida. Essa é uma palavra que define toda a vida do apóstolo Paulo. Ele foi um líder fiel ao Senhor. Fiel. E quando nós analisamos esse longo discurso, é possível dividi-lo em 4 partes. Às vezes é difícil, é um longo discurso, talvez captado por Lucas, escrito por Lucas, e esse discurso, nós podemos ver o raciocínio, a lógica de Paulo em 4 movimentos. Primeiro, nós vamos ver no versículo 17, quando ele chama os presbíteros, no versículo 18 ele começa. Nós vemos, então, esses 4 movimentos. Então, se nós tivéssemos que enumerar um tema que define bem esse discurso de Paulo, do que ele fala aqui? Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? O que é que isso mostra a respeito do apóstolo Paulo? Bom, nesse texto nós vamos encontrar o caráter multiforme da liderança cristã. Nós vamos ver o apóstolo Paulo mostrando que ele, como líder, ele agiu de várias formas na igreja. Ele, então, convoca aqueles presbíteros também para agirem de várias formas.
A liderança cristã, ela tem uma natureza multiforme. Então, é exatamente isso que nós vemos aqui, o caráter multiforme da liderança cristã. Esse discurso pode ser dividido em 4 partes. Do versículo 18 ao versículo 21, nós vemos a identificação irrepreensível. Paulo, então, se identificando, ele mostrando que ele teve uma atuação irrepreensível enquanto ele esteve ali, trabalhando na igreja de Éfeso. Nós vemos a identificação irrepreensível. Do versículo 17, e sobretudo 18, que é quando ele começa o discurso, até o versículo 21. No versículo 22, quando ele diz assim, e agora, ele de alguma forma inicia um outro assunto, nós vamos ver a fidelidade sofredora, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando do seu ministério fiel e sofredor, sua fidelidade, mesmo quando ele sabia que ia sofrer, ele foi fiel. Terceira parte do versículo 25, mais uma vez nós vemos a palavra agora eu sei, então ele está seguindo o argumento, então nós vamos ver esse amor admoestador, é quando ele chama os presbíteros e começa de forma pessoal a alertar eles. Ele começa então a alertar e ele vai fazer essa alerta a partir de forma mais pessoal no versículo 25. E por último, nós vamos ver do versículo 32, mais uma vez nós vamos encontrar essa palavra agora, pois, encomendo-vos, nós vamos encontrar essa dependência consoladora e ministério dependente, quando Paulo vai mostrar que ele, durante o ministério, teve muito cuidado para que ninguém nunca o acusasse de nada, para que ele tivesse uma vida irrepreensível. E mais do que isso, ele mostra também a sua atitude de compaixão para com aqueles que precisavam. Então, deixe-me repetir para aqueles que quiserem notar no boletim o tema e os pontos aqui. O caráter multiforme da liderança cristã. Primeiro, a identificação irrepreensível, do 17 a 21. A fidelidade sofredora, do 22 a 24. O amor admoestador, 25 a 31. E a dependência consoladora. Nós vamos ver dos versículos 32 a 35. Vamos analisar, em primeiro lugar, os versos 17 até 21. Acompanhe comigo, olhe para a sua Bíblia. O texto diz o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Enquanto se encontraram com ele, disse-lhes, aqui nós vamos ver Paulo dizendo, o que é que Paulo vai dizer àqueles presbíteros? Veja como ele diz, inicia o seu discurso. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, a primeira coisa que Paulo diz assim, ele começa dizendo, vocês me conhecem. Vocês viram como foi a minha vida durante os 3 anos que eu estive aqui no meio de vocês. Vocês me conhecem. E uma das coisas que Paulo vai mostrar é que ele se identificou mesmo com aquele povo. Ele serviu ao Senhor. Eu me conduzi em todo o tempo, servindo ao Senhor com toda a humildade. Essa foi a característica do apóstolo Paulo. Ele serviu ao Senhor ali em Éfeso com toda a humildade. Ele identificou-se ali com o povo, ele morou ali, ele exerceu o seu ministério de forma fiel. Então ele está lembrando exatamente desse momento. Veja quando ele diz, em todo o tempo, vós bem sabeis como foi que me conduzi. Em todo o tempo, desde o primeiro dia, desde quando eu botei os pés aqui, até hoje, até agora quando eu estou vendo vocês. Aqui é uma espécie de vindicação pessoal. Paulo diz, vocês conhecem a minha vida, a minha reputação, durante todo o tempo que eu estive no meio de vocês. Ele está lembrando essa sua atuação. E qual era a marca do apóstolo Paulo? Primeiro era a sua humildade. Um líder, e era isso que a igreja viu no apóstolo, é isso que ele está lembrando. Ele serviu ao Senhor com humildade. A igreja também viu as lágrimas, o sofrimento, as ciladas que os seus inimigos os armaram, os judeus. Mas em meio a tudo isso, enquanto ele esteve ali, o que é que ele fez? Qual foi o alvo principal dele como um líder cristão? Pregar e ensinar. Veja se não é isso que ele diz no versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar
coisa alguma. Então, como é que Paulo pregou e ensinou? Ele pregou e ensinou de forma exaustiva. Essa palavra que você está vendo na sua Bíblia, esse verbo, jamais deixando de vos anunciar, o apóstolo Paulo, e obviamente é Lucas quem escreve o livro de Atos, mas Lucas vai usar uma palavra grega chamada anangelo, que significa proclamar ou prover informação detalhada sobre algo. O que Paulo está dizendo é que durante todo o tempo que ele esteve ali, ele não foi um pregador vago, ralo. Ele não foi isso. Como um líder cristão, o apóstolo Paulo pregou sermões expositivos baseados nas Escrituras. E ele pregou sobre o quê? Bom, ele mesmo vai dizer, um pouco mais à frente aí, quando o apóstolo Paulo diz, veja o versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, sobre todos os assuntos, tudo aquilo que a Escritura falava, ele pregou, com fidelidade. Essa é a primeira característica de um líder fiel. Ele é humilde, ele serve ao Senhor, mas ele prega sem medo sobre tudo. É como se nós vivêssemos hoje um momento onde, de alguma forma, existem alguns temas incômodos para as pessoas. Não, nós vamos falar nisso, não. Se você falar nisso, as pessoas não vão querer vir na igreja. Vamos falar coisas mais agradáveis para as pessoas. O apóstolo Paulo diz, não. Eu jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus, de forma expositiva, detalhada e profunda. Mas esse sermão, além de ser exaustivo, ele foi prático. Veja outra palavra que ele usa no versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa. Isso significa que Paulo ele não pregava e não ensinava coisas desconectadas com a realidade. Esse contato com o povo o capacitou a pregar de acordo com as necessidades do povo, de forma prática. De forma prática. De forma proveitosa. Ele pregou não apenas verdades etéreas, não apenas verdades difíceis, mas coisas que fossem proveitosas, coisas que tinham a ver com o dia a dia, com a vida cristã, com as escolhas que nós temos que fazer diariamente e precisamos da palavra de Deus para tomarmos decisões diariamente. Precisamos de uma visão de mundo que nos ajude a analisar tudo à nossa volta. Nós estamos vivendo dias difíceis em nosso país e nós, mais do que nunca, precisamos dessa mensagem do Evangelho profunda para que possamos analisar os pensamentos, as visões sobre o governo, sobre o Estado, sobre escola, sobre família, sobre tudo, sobre todos esses assuntos. Nós vamos nos guiar por quê? Por youtubers? É eles que vão ditar o que é que nós vamos acreditar? Não. Nós vamos nos guiar pelo ensino da palavra de Deus. E vamos aplicar esse ensino na nossa vida. Mas Paulo também, além de pregar de forma exaustiva e prática, ele pregou de forma pessoal. Veja o versículo 20. E divulga ensinar publicamente e também de casa em casa. O apóstolo Paulo, e aqui a ideia de pública, possivelmente ele está se referindo ao culto público, quando o apóstolo Paulo então pregava, quando ele estava lá, então ele pregava a palavra, de forma detalhada, profunda, exaustiva, prática, mas o apóstolo Paulo também pregava de forma pública e pessoal, de casa em casa. Esse de casa em casa pode significar duas coisas. É bom lembrar que as igrejas cristãs, nesse período que o apóstolo Paulo viveu, elas não tinham a permissão do Império Romano para terem edifícios onde eles podiam se reunir como igreja. Então, geralmente, os cristãos se reuniam em casas. Então, é possível que Paulo esteja se referindo a algum momento, e era muito comum naquelas cidades como Éfeso, Roma, existiam várias casas cristãs. Era possível que talvez que no domingo, dia do Senhor, eles se reunissem para um culto maior, mas é possível também que eles se reunissem naquelas casas, em outros cultos, e Paulo então tinha a oportunidade de falar naquelas casas. Mas é possível também que essa ideia de casa em casa significa o fato de Paulo ir de casa em casa ensinando a palavra de Deus. É possível que aqui, e parece que essa ideia faz jus ao contexto, a ideia da visitação. Paulo, então, ia na casa das pessoas e, quando ele tinha oportunidade, então, ele anunciava a palavra de Deus com profundidade.
Ele não ia para comer biscoito, tomar café na casa dos membros da igreja. As pessoas, às vezes, quando pensam em convidar um pastor, quando o pastor diz, eu vou visitar você, você pergunta, e o bolo? E o que é que eu vou fazer? Isso não é uma preocupação. Uma preocupação é como esse ministro do evangelho pode me ajudar? Que áreas da minha vida eu preciso de orientação, eu preciso de ajuda? As pessoas têm medo. Deveria ser uma honra. Que bom receber a visita de alguém que possa, à luz da palavra, me conduzir, tirar as minhas dúvidas. Paulo fazia isso de casa em casa. Mas o apóstolo Paulo diz mais, observe, que essa pregação dele não era apenas exaustiva, prática, pública e privada, de casa em casa, mas veja o versículo 21, quando ele diz assim, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que Paulo diz? O que é que ele fazia também? Esse verbo que ele usa, testificar, na língua grega, significa fazer uma declaração completa e solene sobre alguma coisa. Paulo não era conhecido por ser um pregador jocoso. É muito comum pregadores famosos por serem jocosos. Contarem piadas, fazerem as pessoas rirem. Paulo, ao usar essa palavra, ele diz assim, eu testifiquei, eu falei de forma completa, solene, na presença de Deus, com toda a autoridade provinda disso, tanto a judeus e como a gregos. E qual era o tema da sua mensagem? O arrependimento para com Deus, a fé em Jesus. Ele conclamou os homens para que eles se arrependessem, crescem em Jesus, reconhecessem que eram pecadores, que estavam condenados, que estavam perdidos, que estavam indo para o inferno sem Deus. E precisavam de Cristo, precisavam ter fé em Jesus. Essa era a mensagem. Observe no versículo 5, versículo 25 também, que ele diz assim, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino de Deus era a mensagem do apóstolo Paulo. Ele anunciava a mensagem do reino de Deus, esse era o grande tema do apóstolo Paulo. Então ele pregou e esse foi o alvo, testificar de forma solene, profunda a palavra de Deus, ali na cidade de Éfeso. Que lição o apóstolo Paulo ensina aos líderes cristãos de hoje? Que lição? Isso é um líder cristão. Humilde, profundo, prático, solene, respeitoso, que nunca esquece de anunciar o Evangelho em sua essência. Mas, em segundo lugar, observe que o texto então nos diz que a partir do versículo 22, Paulo também fala da sua fidelidade sofredora. Ele diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Veja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele tinha absoluta certeza de alguma coisa como líder cristão. Eu enfrentarei perseguições. E é interessante que o Espírito Santo, inclusive na língua grega, isso parece mais forte, essa ideia, do que na nossa tradução, é como se o Espírito Santo fizesse duas coisas na vida de Paulo. O Espírito Santo diz assim, Paulo, você precisa ir para Jerusalém, mas o mesmo Espírito diz assim, mas você vai sofrer lá, você sabe disso? O mesmo Espírito que conduz Paulo para o ministério, é o mesmo Espírito que diz, Paulo, lá as cadeias estão aguardando você. Você vai sofrer. Você será perseguido por causa do meu nome. E é exatamente isso que Jesus disse desde a primeira vez, quando Jesus o encontra lá no caminho de Damasco. E Jesus diz, Paulo, eu vou ensinar você o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Você sabe o que é sofrer por causa do meu nome, Paulo? Eu vou ensinar você o que é ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que está disposto a sofrer por causa do nome de Cristo. Um verdadeiro líder é isso. Veja, pela forma como a sociedade tem evoluído, é possível que daqui a uns tempos a mensagem que nós pregamos hoje, ela já é muito ofensiva às pessoas. Cada vez mais a sociedade quer confinar a mensagem do Evangelho para dentro das igrejas. Cada vez mais, essa é a temática hoje. Fale apenas dentro da igreja. Isso aqui que você está falando é ofensivo. Não ensine isso.
Não fale sobre ideologia de gênero, não fale sobre uma série de assuntos que vocês cristãos não podem fazer. É possível que no futuro, que Deus tenha misericórdia de nós, que isso não aconteça, é possível que líderes cristãos sejam presos. Sim. É possível que cadeias nos esperem. E o apóstolo Paulo diz, o que é que ele faz? Ele deixou de ir, deixou de falar? Não, ele foi, falou, enfrentou todas as tribulações. Era a certeza que ele tinha. Cadeias e tribulações me esperam. E o Espírito dizia isso. E qual era a atitude de Paulo diante do sofrimento, diante das cadeias, diante da possibilidade de perseguição? Veja o versículo 4. Esse é um versículo maravilhoso. Eu lembro que logo após a minha conversão, quando o Senhor me chamou para o ministério, eu coloquei esse versículo como sendo um lema para a minha vida. Esse foi um versículo que marcou muito a minha vida. Eu sempre lembro desse versículo. Sempre na minha caminhada como pastor. E o que é que diz esse versículo? Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar, e é o mesmo verbo, essa ideia de testemunhar, de falar de forma solene, é o mesmo verbo testificar, lá testificar, aqui tem testemunhar, mas é a mesma palavra, apenas o nosso tradutor colocou aqui testemunhar e lá testificar, para testificar, ou testemunhar, o evangelho da graça de Deus. Qual era a atitude do apóstolo Paulo como líder cristão? A minha vida não importa. A vida de um líder cristão, a vida dele, não é um ponto fundamental da vida dele. O ponto fundamental da sua vida é completar a carreira, o ministério. A palavra ministério significa o serviço que recebeu do Senhor. E o que é? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa é a essência do evangelho. E Paulo conhecia muito bem o que era graça, irmãos. Ele era um perseguidor da igreja, ele odiava os crentes. Ele não suportava, ele colocou muitos nas cadeias, mas agora, um dia, aquele homem, lá no caminho de Damasco, o Senhor Jesus apareceu a ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou em língua hebraica, Saul, Saul, por que me persegues? E ele então diz ao Senhor Jesus, o que é que eu faço agora, Senhor? O que é que eu devo fazer? Naquele dia ele descobriu que toda a vida dele estava errada. Você tem ideia do que é isso? Você ter as suas concepções, as suas ideias, as suas ideologias, você se achar uma pessoa extremamente religiosa, que está fazendo tudo certo para Deus, e um dia você descobre que tudo que você acreditou está errado. Foi isso que aconteceu ali no caminho de Damasco. E é por isso que ele pergunta ali, Senhor, o que é que eu faço agora? E Jesus diz, vão te ensinar tudo o que você deve fazer. Ele começou do zero. E por que Jesus buscou Paulo, um homem que perseguia a igreja? Veja, quando Jesus diz assim, Saulo, Saulo, ou Saul, Saul, por que me persegues? Ele não estava perseguindo a Cristo, ele estava perseguindo a igreja. Mas a união de Cristo é tão profunda com a igreja, que quando alguém persegue a igreja, quando alguém persegue um cristão, ele está perseguindo a Cristo. E por que Jesus foi buscar Paulo? Graça, irmãos. Isso é graça. Um favor imerecido. Então Paulo diz assim, o que é que eu prego? O evangelho da graça. É isso que um líder cristão deve lembrar. Primeiro, nós recebemos a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Mas ser um líder cristão, isso é uma graça maravilhosa. Ser um presbítero, um diácono, isso não é um cargo, não é um ofício que nos torna maior do que ninguém. Muito pelo contrário, é uma graça que Deus nos concede de não apenas pertencer ao rebanho de Cristo, mas de trabalhar nesse rebanho. Isso é graça. Essa é a temática do Evangelho, a graça de Deus. O Evangelho de Paulo não é dê tanto e Deus vai lhe dar tanto. Faça isso e Deus vai fazer isso. Faça uma corrente, senão amanhã Deus não lembra de você. É o Evangelho da graça. Da justificação pela fé somente em Cristo. Essa é a essência do Evangelho. Você é um pecador, Deus é santo. Há um abismo enorme entre você e Deus. Você está condenado. E a menos que você se arrependa e crê em Jesus, você perecerá. Esse é o Evangelho. E o que é que eu faço? Receba Jesus como seu Salvador. Eu tenho que pagar por alguma coisa? Não. É graça. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. E logo em seguida, o apóstolo Paulo, agora no versículo 25, ele agora vai se dirigir aos
presbíteros da igreja. Observe que agora ele vai falar do seu amor admoestador. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Era uma despedida, de fato, do apóstolo Paulo. Paulo não veria mais aquela igreja. E é muito importante esses momentos de despedida, porque geralmente nos momentos de despedida a gente diz aquelas coisas que não quer que alguém esqueça. Não é assim? Geralmente quando a pessoa está moribundo, morrendo e chama a família, ele quer dizer uma coisa muito importante. E de alguma forma esse é o último momento. E o que é que Paulo tem a dizer àqueles presbíteros? Veja o que é que Paulo vai dizer aos presbíteros no versículo 25. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A primeira coisa que Paulo diz, ele está usando aquele texto de Ezequiel 33, de 1:6. Lembra do atalaia? Quando Deus diz, Ezequiel, você é o atalaia. Se eu mandar você pregar e você não pregar, se eu disser que aquele ímpio vai morrer e você não advertir ele morrer, e se você não advertir, o sangue vai recair sobre você. Mas se você advertir e a pessoa for para o mau caminho, o sangue vai cair na cabeça dele mesmo. Mas a sua tarefa é advertir. Então a figura aqui é do atalaia. Então Paulo diz assim, eu vos protesto. Aqui é um discurso, de certa forma, que tem até um tom jurídico. E Paulo tinha toda essa formação retórica. Ele diz o seguinte, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo, porque eu jamais deixei de anunciar nada. Eu nunca tive medo de dizer nada. Jamais. E a segunda coisa que ele diz, veja no versículo 28, ele se dirigindo àqueles presbíteros, diz, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. A primeira coisa que Paulo diz aos presbíteros é assim, cuidado com a vida de vocês mesmos, atendei por vós. A primeira coisa que Paulo ensina aos líderes cristãos e é cuidado com a vida de vocês mesmos. Se existe alguém que é tentado, exposto e que Satanás busca destruir, é um líder cristão. É por isso que nós nunca devemos esquecer que Satanás ele tem um olho especial sobre os líderes cristãos. Paulo diz, cuidado, atendei por vós. Atendei por vós e por todo o rebanho de Deus. Todo o rebanho de Deus. A imagem aqui, a metáfora que ele usa é da igreja como sendo um rebanho. Eu preguei hoje pela manhã. A igreja é como um rebanho. E vocês têm que cuidar de vocês mesmos e cuidar desse rebanho. Por quê? Quem é que nos colocou nesse rebanho? Veja o que ele diz. O qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E aqui é interessante, porque hoje em dia é muito comum, a gente escuta muito e vê na televisão, igrejas que têm apóstolo, aí depois vem o bispo, pastor, presbítero. Observe que Paulo está se dirigindo aos presbíteros da igreja, está chamando eles de bispos e está dizendo que eles são pastores. Isso significa que bispo, presbítero e pastor são termos sinônimos. Primeiro, nós não temos apóstolos, os apóstolos são aqueles que foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, à medida que os apóstolos iam plantando igreja no Novo Testamento, eles não iam colocando bispos nem nenhuma pessoa, eles ordenavam, as igrejas elegiam presbíteros, é isso que nós vemos em Atos 14, 23, as igrejas elegiam presbíteros. E por que a ideia de presbíteros? Porque a igreja só tem um cabeça que é Cristo. A igreja nunca pode ter uma pessoa que manda. A igreja só tem um cabeça que é Cristo. É uma pluralidade de presbíteros. Esses presbíteros exercem o pastoreio e o governo da igreja. E como é que eles fazem isso? Veja o versículo comigo novamente. O Espírito vos constituiu bispo. O que significa a palavra bispo, pastor? Bom, a palavra bispo, episcopos, significa, de onde vem a nossa palavra, eu até expliquei hoje pela manhã, telescópio, microscópio. Cópio é ver. O bispo é alguém que olha, é um supervisor do rebanho. Então, os presbíteros, a palavra presbítero significa ancião, aqueles maduros que foram eleitos para pastorear a igreja, a função deles é serem supervisores desse rebanho que o Espírito Santo os constituiu. Eles são bispos. E o que é que eles fazem? Veja aí o versículo 28. Eles pastoreiam a igreja de Deus.
Essa igreja não é deles. É a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Foi pago um alto preço por esse rebanho. O sangue do Filho de Deus foi derramado por esse rebanho. Esses presbíteros devem ser bispos e pastores dedicados. Mas o apóstolo Paulo faz uma advertência a eles. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E veja o versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo diz assim, sempre vai haver lobo tentando destruir o rebanho de Cristo. E quem são esses lobos? Aqueles que ensinam um falso cristianismo. Aqueles que querem mudar a mensagem do cristianismo, adaptando-a ao mundo. Mas eu quero chamar a atenção, talvez vocês não tenham percebido. Observem novamente o versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre quem? Entre vós. Paulo disse, é possível que até dentre vocês, líderes, presbíteros, comecem a se levantar dentro da igreja e ensinar coisas terríveis, que Deus nos livre disso. Mas é possível. Falsos líderes cristãos. Não imagine que existem apenas líderes cristãos fiéis. Existem muitos que são falsos, que são como lobos, que querem arrastar discípulos. E qual é a recomendação do apóstolo Paulo? Portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Como é bonito isso que Paulo diz. Vigiem, vocês que são líderes, fiquem atentos. Lembrem de cada palavra que durante 3 anos eu falei. É sempre um terrível perigo quando a igreja, então, começa uma nova liderança, ou surgem líderes infiéis e começam a levar o rebanho para o mau caminho. Isso é um grande perigo. Paulo diz, vigiem, fiquem atentos. Os líderes devem estar atentos e a igreja deve estar atenta. Nós não podemos escolher homens por escolher, não por preferência, não por posição social, não é assim que nós escolhemos. Nós escolhemos homens fiéis e tementes ao Senhor. É assim que nós escolhemos. É isso. E ele então conclui no versículo 32 a 35, falando de forma muito clara também sobre a dependência consoladora. Agora, pois, encomendo ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Veja que coisa bela. Um líder dizendo assim, vocês sabem que durante o tempo que eu estive aqui no meio de vocês, eu nunca fui movido por desejos financeiros. Nunca. Um líder cristão nunca é movido por isso. Nunca é movido, como nós ouvimos nessa manhã, por sórdida ganância. Essa é a imagem que o mundo tem de muitos líderes cristãos. Eu até disse hoje de manhã, vocês viram, mas é verdade, eu já sofri bullying várias vezes. O bullying por ser pastor. Quando você diz que é pastor, as pessoas olham para você e imaginam aquele protótipo de pessoa que está roubando as pessoas, enriquecendo ilicitamente, fazendo coisas erradas. As pessoas olham você de uma forma diferente. Diversas vezes eu já enfrentei isso na minha vida. Eu conversa vai até bem. Até eles me perguntaram, qual a sua profissão? Você faz o quê? Eu sou pastor. E é como que... Porque essa é a imagem que, infelizmente, as pessoas têm. Mas veja, qual é um verdadeiro líder cristão? Paulo diz assim, eu nunca cobicei. Muito pelo contrário, Paulo foi muito meticuloso. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Temos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. O próprio Paulo fez uma opção, como nós sabemos. O apóstolo Paulo ele teve um ministério de muito embate com os judeus, então ele prevendo as inúmeras acusações que ele ia receber. O próprio Paulo, muitas vezes, ele preferiu trabalhar, ele fazia tendas, era uma forma de
de se automanter, muito pelo contrário, ele diz assim, eu ajudei muitas pessoas, e ele vai dizer assim, mais bem-aventurado é dado que receber. Obviamente, como eu falei hoje pela manhã, não há nada de errado, a palavra de Deus também ensina que os pastores podem ser mantidos pela igreja. Não há nada de errado nisso. Isso é bíblico, inclusive, a palavra de Deus ensina isso. Mas o apóstolo Paulo diz que, independente disso, a essência do ministério dele foi dar do que receber. Ele não estava preocupado com ganhos. Ele estava preocupado em se entregar, em viver, em pregar a mensagem do Evangelho. Veja, meus irmãos, quando nós vemos esse texto, esse discurso do apóstolo Paulo, esse discurso deveria nos chamar a atenção, primeiro de nós que somos líderes cristãos, para vermos se de fato nós nos enquadramos nesse perfil multiforme. E aqui nós temos um enorme desafio como líderes cristãos. Primeiro, nós temos que nos lembrar do que é ser esse ministério, do que é ser um líder cristão. Nós temos que estudar a palavra de Deus com profundidade, porque senão nós jamais teremos algo profundo para ensinar. Nós temos que ser humildes, nós temos que nos lembrar que o rebanho pertence ao Senhor, nós temos que supervisionar o rebanho, nós temos que ter uma atitude onde nós nunca perdemos o foco da essência do Evangelho. E, acima de tudo, nós temos que fazer isso não por ganância, mas por amor. Essa é a essência de um líder cristão. E nesse momento, quando nós vamos eleger presbíteros e diáconos, nós temos que buscar homens assim. Nós temos que orar por homens assim. Veja, é possível que um momento a igreja não encontre naquele momento específico da eleição homens assim. É possível. A igreja vai viver em vários momentos na sua história. É preferível que então não tenha, ou que tenham poucos, do que simplesmente escolher homens que não têm características bíblicas. Nós não precisamos nos afobar com isso. Eu sei que às vezes nós nos entristecemos, porque quando nós olhamos as características dos líderes cristãos, é o que se espera, obviamente, de todo homem cristão. O que é que tem de mais aquela lista de Timóteo, quando Paulo vai falar a Timóteo as características do presbítero e do diácono? Não é o que se espera de todo cristão verdadeiro, todo homem crente verdadeiro. Mas às vezes, nem sempre nós vemos isso. O que é que nós devemos fazer? Orar, trabalhar, nos empenhar mais em formar a liderança, para termos uma liderança fiel. Porque liderança infiel sempre tem o perigo de se transformar em lobo, de causar estrago no meio do rebanho. E nós nunca podemos permitir que isso aconteça. Eu já contei essa história e vou contar novamente aqui essa ilustração. Há uma igreja na Escócia. Quando você vai em algumas igrejas na Escócia, você vai observar que os cemitérios, eles geralmente são ao lado das igrejas. Era muito comum, muitos protestantes não eram permitidos serem enterrados em cemitérios católicos. Aqui no Brasil também nós temos vários cemitérios protestantes. E um homem que nasceu em igreja presbiteriana, fiel, firme, aquele homem, então, depois de muito tempo, ele cresceu naquela igreja, ele volta para aquela igreja. E quando ele voltou à igreja, depois de vários anos, ele ficou chocado com o que ele viu. Aquele culto solene, bíblico, voltado pela palavra de Deus, agora se transformava em entretenimento. Show, algazarra. O pastor que pregava, que expunha a palavra de Deus, agora parecia um animador de auditório. E ele, então, ao ver aquela cena, o coração se encheu de tristeza, observou o comportamento dos jovens, com total falta de respeito com os mais velhos. Ele observou aquela cena, a forma como as pessoas estavam agindo na igreja, e ele ficou profundamente triste. Ele, então, quando terminou o culto, saiu da igreja, e viu aquele cemitério, e começou a andar no cemitério. E quando ele andava no cemitério, ele viu o túmulo dos antigos pastores, que haviam morrido, dos antigos presbíteros, dos antigos diáconos, daqueles homens fiéis. Ele então começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele começou a dizer, meu Deus, manda homens como esse. Manda homens como esses. Voltem. Voltem.
Nós precisamos de homens fiéis como esses. Esse deve ser o sentimento de uma igreja. Nós devemos orar e clamar a Deus, porque a saúde, a vitalidade da igreja depende de homens fiéis, irmãos. Se nós não tivermos isso, isso será o início da nossa ruína. É por isso que nesses processos de eleição, às vezes nós ficamos meio indiferentes, ficamos meio distantes. E eu percebo isso às vezes. Nós temos listas, as pessoas passam, a gente fala, anuncia, as pessoas vivendo esse cristianismo self-service dos nossos dias, entram na igreja, vão para casa. Não tem nenhum amor, nenhuma preocupação com a igreja, com a noiva do Cordeiro. Bom, se você é assim, você está completamente distante do que é um verdadeiro membro de igreja. Mas um verdadeiro membro de igreja, ele ama a igreja de Cristo. E nós devíamos estar orando, você e eu, Senhor, tem misericórdia. Nos dá presbíteros e diáconos fiéis. Talvez alguns que queiram, e estão naquela dúvida, mas que são homens que têm preparo para isso, que podem fazer isso. E não é fácil realmente fazer essa escolha, dizer assim, eu vou me colocar. Nós sabemos das lutas, das dificuldades. E é por isso que a igreja precisa orar. E é por isso que no próximo domingo pela manhã nós vamos ter um jejum público. Nós vamos fazer exatamente como os apóstolos fizeram. Em Atos 14, 23, no período de eleição, o que eles faziam? Eles oravam e jejuavam. No próximo domingo, 7 da manhã, todos estão convidados. Para que nós possamos orar e jejuar e clamar e dizer, Senhor, nos dá homens fiéis e tementes ao Senhor. Esse edifício belo que nós estamos construindo, muito bonita a igreja. Isso não será nada, irmãos, se nós não tivermos um povo fiel. Uma liderança fiel, que prega, que ensina, que canta com fidelidade. Isso é o que vai garantir que as gerações futuras cresçam de forma saudável. Que os nossos filhos, que os adolescentes de hoje, que os jovens de hoje sejam crentes fiéis para que nós tenhamos uma igreja firme, comprometida com o Senhor Jesus e com a sua palavra. É isso que o Senhor deseja de nós. Mas talvez você diga, bom, pastor, eu não sou nem cristão, não frequento nenhuma igreja, o que isso tudo tem a ver comigo? Bom, tem tudo. Porque o verdadeiro evangelho só pode ser pregado por verdadeiros líderes cristãos. Se você deseja alcançar o verdadeiro evangelho, se você quer viver o verdadeiro cristianismo, o primeiro passo é procurar uma igreja onde o evangelho é pregado com fidelidade. Uma igreja onde o culto é um culto bíblico prescrito pela palavra de Deus. E não o que nós encontramos muitas vezes hoje. Eu não estou dizendo que a nossa igreja é a única, a igreja presbiteriana. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é preciso que você busque uma igreja fiel. Porque só o verdadeiro evangelho vai ajudar você. Então, se você deseja fazer parte desse rebanho de Cristo, nessa noite você precisa, de fato, se arrepender dos seus pecados e dizer, eu quero participar, de fato, do rebanho de Cristo, eu quero servir a Cristo, eu quero conhecer esse evangelho da graça, isso é fundamental. Apenas o verdadeiro evangelho produz verdadeiros crentes. O que tem ocorrido hoje é que muitas igrejas, elas perderam o verdadeiro evangelho e começam a mesclar o evangelho com valores do mundo, e elas então começam a pregar evangelho e mundanismo misturado, e muitos ímpios começam a vir, não só vêm crentes, começam a vir pessoas que são descrentes, e elas vêm para a igreja, elas nunca são confrontadas com o pecado, com a sua forma de vida, e à medida então que a igreja vai crescendo, e olha que cresce, que enche, os pastores precisam, então, pregar mais mundanismos, eles precisam pregar um evangelho mais light, eles precisam fazer um culto que agrada as pessoas, e essa bola de neve vai se alimentando. Apenas o evangelho fiel produz crentes verdadeiros e nos faz lembrar daquilo que Jesus sempre nos disse. Muitos são chamados... Qual o restante do versículo? Poucos escolhidos. Eu não estou dizendo que a igreja, quanto menor, melhor. Não. Nosso desejo é que essa igreja cresça, se expanda, que esse templo fique pequeno. Mas o que nós queremos é que sejam crentes,
transformados por Jesus com uma vida santa e comprometida com Ele. Esse é o desejo do nosso coração. Que Deus nos ajude para que nós possamos continuar assim. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado pela tua bendita palavra que nos desafia enquanto líderes cristãos, que nos desafia enquanto igreja, a encontrarmos na tua bendita e santa palavra a instrução que nós precisamos. Ó Senhor, tem misericórdia da Igreja Presbiteriana Betel. Tem misericórdia dessa igreja, organizada em 9 de janeiro de 1976. Quantos anos? E a nossa oração é que o Senhor continue fazendo com que essa igreja ande conforme a tua palavra. Tem misericórdia da minha vida como pastor e presbítero docente dessa igreja. Tem misericórdia dos demais presbíteros, enquanto presbíteros regentes dessa igreja. Tem misericórdia do conselho, tem misericórdia da junta diaconal, de cada diácono que tem servido, se dedicado ao Senhor. Tem misericórdia também dos membros dessa igreja, nesse processo de eleição. Ó Deus, nos conduz, que haja de fato a eleição de homens dedicados ao Senhor, comprometidos com a Tua palavra, que amem o Evangelho, mas que vivam o Evangelho. Ajuda-nos nós, que já somos líderes, a vivermos esse ideal da Tua palavra. Sabemos que a luta, o corre-corre da vida, as lutas interiores, as batalhas, nos faz reconhecer que precisamos da graça do Senhor, porque sem o Senhor, se o Senhor não nos conduzir, nós não conseguiremos. Nós precisamos da sabedoria do Senhor, quando temos que tomar decisões, da humildade para reconhecer quando tomamos decisões erradas, da autocrítica, da comunhão para marcharmos de forma unida como liderança. Precisamos do Senhor para nos ajudar contra o tentador, contra o nosso coração, contra a vaidade, o perigo da vaidade humana. Porque não há espaço para a glória de ninguém na igreja, a não ser para a glória de Cristo. Ajude-nos a nunca esquecer disso, Senhor. Não há espaço para homens serem glorificados. Apenas Cristo, somente Ele, o nosso bendito Salvador. Então nos ajuda a viver assim como igreja. E nos abençoe especificamente nessa eleição que teremos no próximo mês, Senhor. Ajuda-nos. Levanta também uma liderança firme nessa igreja. Líderes comprometidos com a Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.